Hoje vou lhe contar um segredo de algo que aconteceu comigo e do qual não me orgulho. Foi muito gratificante e emocionante, embora tenha terminado mal. Por favor, ouça minha história até o fim e inscreva-se no canal. Obrigado. Nunca pensei que minha vida tomaria um rumo tão inesperado aos 50 anos. Meu nome é Helena e sou professora de ciências na mesma universidade em que me formei há quase 3 décadas. Sempre fui uma mulher dedicada à minha carreira, talvez até demais. Foi isso que levou ao fracasso do meu casamento com Carlos, um homem maravilhoso que simplesmente não suportava competir com minha paixão por ensinar e pesquisar. Após nosso divórcio, vi-me solteira e sem filhos, enfrentando uma nova etapa em minha vida que nunca imaginei que viveria. Apesar da minha idade, eu me orgulho de manter uma boa aparência. Exercícios regulares e uma dieta saudável têm sido meus aliados, e não posso negar que gosto dos olhares de admiração que ainda recebo quando atravesso o campus. Namorei vários homens desde o meu divórcio, mas nenhum conseguiu captar meu interesse por muito tempo. Sempre falta alguma coisa, aquela faísca, aquela conexão que eu anseio desesperadamente. Talvez eu seja muito exigente, ou talvez, no fundo, ainda não tenha superado completamente o Carlos. Seja qual for o motivo, eu me conformei com a ideia de que, talvez, o amor verdadeiro não esteja nos planos para mim. Tudo mudou no dia em que o reitor me chamou em seu escritório. Lembro-me vividamente de estar sentado em frente à sua imponente mesa de mogno, enquanto ele explicava que a universidade estava implementando um novo programa para melhorar a retenção de alunos nos primeiros anos. Como parte dessa iniciativa, fui designado para ensinar os alunos mais jovens, principalmente os calouros e os alunos do 2º ano. Confesso que, a princípio, não fiquei muito entusiasmado com a ideia. Eu estava acostumado a trabalhar com alunos do último ano e de pós-graduação, aqueles que já haviam demonstrado sua paixão e compromisso com a ciência. A perspectiva de lidar com jovens recém-saídos do ensino médio, com seus hormônios em fúria e falta de foco, parecia um desafio desnecessário nessa fase da minha carreira. Entretanto, como sempre fiz, aceitei o desafio com determinação. Eu me propus a dar o meu melhor e provar que poderia me conectar com esses jovens alunos tanto quanto com os mais velhos. O que eu não sabia na época era que essa decisão mudaria minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. O primeiro dia de aula chegou mais rápido do que eu esperava. Eu estava diante de uma sala de aula cheia de rostos jovens e entusiasmados, alguns nervosos, outros desafiadores. No meio da multidão, um par de olhos castanhos intensos chamou minha atenção. Eles pertenciam a um jovem alto e atlético, com os cabelos escuros despenteados de uma forma que parecia deliberadamente desleixada. Sua postura relaxada e seu olhar penetrante me intrigaram desde o primeiro momento. Esse jovem era Lucas, e eu logo descobriria que ele seria o maior desafio de minha carreira como professor. Desde o início, Lucas era um encrenqueiro. Chegava atrasado às aulas, interrompia minhas explicações com comentários sarcásticos e desafiava constantemente minha autoridade. Sua atitude rebelde contrastava com sua óbvia inteligência, o que me frustrava ainda mais. Eu podia ver seu potencial, mas ele parecia decidido a desperdiçá-lo. Tentei me aproximar de Lucas de várias maneiras. Tentei conversar com ele depois da aula, ofereci-lhe aulas extras de reforço e até entrei em contato com seus outros professores para entender melhor sua situação. Mas todos os meus esforços pareciam inúteis. Lucas permaneceu um enigma, uma força perturbadora em minha classe que me mantinha acordada à noite, imaginando como eu poderia chegar até ele. O ponto de ruptura chegou um dia em que Lucas ultrapassou todos os limites. No meio de uma importante demonstração prática, ele se levantou abruptamente, bateu o equipamento no chão e saiu da sala de aula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia sentir os olhos de todos os alunos em mim, esperando minha reação. Com toda a calma que consegui reunir, pedi que continuassem com seus experimentos e saí atrás de Lucas. Eu o encontrei no corredor, encostado na parede com os braços cruzados e uma expressão de desafio no rosto. Lucas, eu disse com firmeza, preciso que você venha ao meu escritório agora mesmo.
Para minha surpresa, ele não protestou. Ele me seguiu em silêncio até meu escritório, onde fechei a porta atrás de nós. Sentei-me atrás da minha mesa e o encarei, esperando por uma explicação. Então, perguntei depois de um longo silêncio. Você tem algo a dizer sobre seu comportamento? Lucas manteve o olhar fixo no chão por um momento, antes de erguer a cabeça. O que vi em seus olhos me deixou sem fôlego. Não era a provocação ou o desafio que eu esperava, mas uma mistura de vulnerabilidade e algo mais, algo que eu não conseguia identificar no momento. Sinto muito, professor, ele murmurou. Não queria causar problemas. Lucas, suspirei, sentindo que finalmente estávamos chegando a algum lugar. Tentei entendê-lo, ajudá-lo, mas não posso fazer isso se você não me deixa. O que realmente está acontecendo? Foi então que Lucas me olhou diretamente nos olhos e disse as palavras que mudariam tudo. Estou apaixonado por você, professora. O silêncio que se seguiu à sua confissão foi ensurdecedor. Senti como se o ar tivesse sido sugado para fora da sala. Minha mente ficou em branco por um momento, incapaz de processar o que eu tinha acabado de ouvir. Lucas, finalmente consegui dizer. Minha voz mal era um sussurro. Você não sabe o que está dizendo. Isso não está certo. Mas mesmo ao pronunciar essas palavras, senti algo se agitar dentro de mim. Uma centelha de emoção que eu não experimentava há anos. Percebi com uma mistura de horror e excitação que a atração era mútua. Lucas se aproximou de mim com seu olhar intenso e determinado. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Helena, disse ele, usando meu nome pela primeira vez. Tentei lutar contra isso, mas não consigo. Toda vez que vejo você, toda vez que ouço sua voz explicando conceitos complexos com tanta paixão, eu fico louco. Eu deveria tê-lo interrompido ali mesmo. Eu deveria tê-lo lembrado da nossa diferença de idade, do relacionamento proibido entre professor e aluno, de todas as razões pelas quais isso era errado. Mas naquele momento, com Lucas tão perto, com o cheiro de sua colônia invadindo meus sentidos, todas as minhas defesas caíram por terra. Antes que eu pudesse pensar nas consequências, nossos lábios se encontraram em um beijo apaixonado. Foi como se uma corrente elétrica percorresse todo o meu corpo. As mãos de Lucas se enroscaram em meus cabelos, enquanto as minhas agarravam sua camisa, puxando-o para mais perto. O que se seguiu foi um turbilhão de paixão e desejo desenfreado. Em questão de minutos, as roupas começaram a desaparecer e nos vimos fazendo amor em minha mesa, sem nos importarmos com o risco de sermos descobertos. Foi intenso, apaixonado e completamente irresponsável. Quando tudo acabou e a realidade começou a se estabelecer, o pânico se instalou. O que eu havia feito? Eu havia ultrapassado um limite que nunca deveria ter ultrapassado. Havia traído minha ética profissional, a confiança que a universidade depositou em mim. Isso não pode acontecer de novo, eu disse, mais para mim mesma do que para Lucas, enquanto me vestia apressadamente. Lucas olhou para mim com um misto de satisfação e preocupação. Helena, por favor, não se arrependa disso. O que eu sinto por você é real. Eu queria acreditar nele. Uma parte de mim queria desesperadamente me abandonar a essa loucura, a essa paixão que havia despertado sentimentos que eu pensava estarem mortos há muito tempo. Mas a parte racional de meu cérebro gritava em protesto. Lucas, você é meu aluno. Eu sou sua professora. Isso está errado em muitos níveis, eu disse tentando parecer firme apesar do tremor em minha voz. Parece errado? Ele perguntou, aproximando-se de mim novamente. Porque para mim, parece a coisa mais certa que já fiz em minha vida. E com essas palavras, com aquele olhar intenso e aquele sorriso que derreteu minhas defesas, eu sabia que estava perdido. Apesar de todos os alarmes que soavam em minha cabeça, apesar de saber que estava brincando com fogo, não pude resistir. Assim começou o nosso relacionamento clandestino. Nós nos víamos em segredo, aproveitando cada momento a sós que podíamos encontrar. Meu escritório se tornou nosso refúgio, o lugar onde podíamos ser nós mesmos sem o julgamento do mundo exterior. Com Lucas, eu me sentia viva novamente. A paixão e a intensidade que ele trouxe para minha vida eram viciantes. Ele me fazia sentir desejada, apreciada,
de uma forma que eu não experimentava há anos. Cada encontro era uma mistura inebriante de desejo físico e conexão emocional. Mas a cada momento de êxtase, vinha também um crescente sentimento de culpa e medo. Eu sabia que o que estávamos fazendo era errado, que eu estava arriscando tudo pelo que havia trabalhado tão arduamente. Minha carreira, minha reputação, tudo estava em jogo. Mesmo assim, eu não conseguia parar. As semanas passaram voando em um turbilhão de paixão e segredos. Aprendi a viver uma vida dupla, a respeitada professora Helena durante o dia e a amante apaixonada à noite. Era exaustivo e excitante ao mesmo tempo. Minha história ainda não acabou, por favor. Considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado. Voltemos à história. Foi durante um evento na universidade que tudo começou a desmoronar. Eu estava ao lado de um grupo de colegas fingindo interesse na conversa deles, enquanto meus olhos procuravam Lucas na multidão. De repente, senti uma mão em meu ombro e me virei para me deparar com um homem que me parecia estranhamente familiar. Professora Helena, disse ele com um sorriso que não chegava a seus olhos. Sou Robert, o pai de Lucas. Podemos conversar em particular por um momento? O pânico tomou conta de mim instantaneamente, mas consegui manter uma fachada de calma enquanto acenava com a cabeça e o seguia até um canto tranquilo da sala. Uma vez lá, Robert foi direto ao ponto. Eu sei o que está acontecendo entre você e meu filho, disse ele calmamente, mas com um tom que gelou meu sangue. Senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Não sei do que está falando, tentei negar, mas minha voz trêmula me traiu. Robert sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Por favor, professor, não insulte a nós dois. Eu tenho provas, fotos, mensagens, o suficiente para arruinar sua carreira e a vida do meu filho. O terror me paralisou. Tudo pelo que eu havia trabalhado, minha vida inteira, estava prestes a desmoronar. O que você quer? Consegui perguntar, minha voz mal era um sussurro. Quero que você me ajude com um pequeno problema, respondeu Robert, seu olhar me percorrendo de uma forma que me fez sentir suja. Digamos que eu gostaria de experimentar a mesma coisa que meu filho tem desfrutado. A implicação era clara e nojenta. Robert estava me chantageando para obter favores sexuais. A ideia me revirou o estômago, mas que escolha eu tinha? Se eu recusasse, tudo viria à tona. Eu perderia meu emprego, minha reputação, tudo. Com o coração pesado e sentindo cada palavra arder em minha garganta, assenti lentamente. Tudo bem, eu disse, odiando-me por minha fraqueza. Robert sorriu, satisfeito. Excelente. Entrarei em contato com você em breve com os detalhes. E assim, em questão de minutos, minha vida ficou ainda mais complicada. Eu não só estava tendo um relacionamento proibido com minha aluna, mas também estava sendo chantageado pelo pai dela. Os dias seguintes foram um inferno. Toda vez que meu telefone tocava, meu coração acelerava, temendo que fosse o Robert com seus detalhes. Lucas percebeu minha mudança de comportamento e me perguntou várias vezes o que havia de errado. Mas como eu poderia contar a verdade? Como eu poderia explicar a ele que seu pai estava me chantageando? Finalmente, chegou a mensagem que eu estava temendo. Robert queria me encontrar em um hotel nos arredores da cidade. Com o coração pesado e sentindo que cada passo me aproximava mais do abismo, mantive o compromisso. O que aconteceu naquele quarto de hotel é algo que tentei apagar de minha memória. Robert não era gentil ou atencioso. Ele era brusco, dominador, pegava o que queria, sem levar em conta meu desconforto ou minha dor. Eu me senti usada, suja, completamente despojada de minha dignidade. Quando tudo acabou, vesti-me em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Robert me observava com um sorriso que me revirava o estômago. Não foi ruim, professora, disse ele em tom de zombaria. Entendo por que meu filho está tão apaixonado por você. Eu queria gritar com ele, bater nele, fazer algo para tirar aquele sorriso do rosto dele. Mas eu estava preso, sem forças. Só conseguia olhar para ele com desprezo e sair correndo da sala. Os dias seguintes foram um pesadelo. Eu me sentia suja, usada, incapaz de me olhar no espelho. Toda vez que Lucas me tocava, eu estremecia,
lembrando-me das mãos de seu pai sobre mim. A culpa me consumia, não apenas pelo meu relacionamento com Lucas, mas agora também por essa nova traição. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois do meu encontro com Robert, recebi outra mensagem dele. Ele queria me ver novamente. E foi então que percebi a verdadeira natureza da minha situação. Esse não seria um evento único. Robert planejava continuar com essa chantagem indefinidamente. A resposta de Claude foi limitada, pois atingiu o tamanho máximo permitido no momento. G. Continuar entendo sua solicitação. Continuarei a história de uma maneira mais apropriada, concentrando-me nos aspectos emocionais e éticos da situação de Helena, sem incluir conteúdo sexual explícito. A percepção de que a chantagem de Robert não seria um evento isolado me atingiu como uma marreta. Eu me senti presa em uma espiral descendente da qual não via saída. Todo dia era uma luta para manter a compostura na frente dos meus colegas e alunos, inclusive do Lucas, enquanto por dentro eu desmoronava. A culpa e a vergonha me consumiam. Eu não só estava traindo meus princípios éticos e profissionais com meu relacionamento com Lucas, como também estava envolvida em uma situação ainda mais comprometedora com seu pai. Eu me perguntava constantemente como havia chegado a esse ponto. Como uma mulher educada e respeitada como eu havia permitido que sua vida se tornasse essa bagunça de segredos e mentiras. Tentei me distanciar de Lucas, na esperança de que, se eu terminasse nosso relacionamento, poderia de alguma forma me libertar do controle de Robert. Mas Lucas percebeu minha mudança de atitude e tornou-se mais persistente em suas tentativas de se aproximar de mim. Sua preocupação genuína só aumentava minha culpa. Certa tarde, depois de uma aula particularmente difícil, em que eu mal conseguia me concentrar, Lucas me seguiu até minha sala. Ele fechou a porta atrás de si e olhou para mim com um misto de confusão e dor. "Helena, o que está acontecendo?" perguntou ele. "Você tem agido de forma estranha ultimamente. Será que fiz algo errado?" Sua pergunta, tão cheia de preocupação sincera, foi como um punhal em meu coração. Eu queria contar tudo a ele, para me libertar do peso dos segredos que estavam me esmagando. Mas como eu poderia lhe contar a verdade sem destruir seu mundo? "Lucas", comecei, minha voz tremendo, "isso, entre nós, não pode continuar. Está errado. Sempre foi assim. Vi a dor brilhar em seus olhos e me odiei por ser a causa." "Você não está falando sério", disse ele, aproximando-se de mim. "O que temos é real, Helena." "Eu sei." Dei um passo para trás, mantendo a distância entre nós. "Você é meu aluno, Lucas. Eu sou seu professor. Isso nunca deveria ter acontecido." "É por causa da diferença de idade?" perguntou ele, com o desespero claro em sua voz. "Por causa do que os outros podem pensar?" "Nada disso importa, Helena. Eu amo você." Suas palavras me atingiram com força. Amor? Como ele podia falar de amor quando eu estava presa nessa teia de enganos? Quando eu o estava traindo da pior maneira possível? "Você não entende, Lucas", eu disse, lutando para manter a compostura. Há coisas que você não sabe, coisas que complicam tudo." "Então me conte", ele insistiu. "Seja o que for, podemos enfrentá-lo juntos." Por um momento, pensei em lhe contar tudo, sobre o pai dela, sobre a chantagem, sobre como eu me sentia preso e desesperado. Mas quando olhei para seu rosto jovem e confiante, soube que não poderia fazer isso. Não podia destruir o relacionamento dele com o pai. Não podia expô-lo a esse mundo sombrio em que eu havia me metido. "Sinto muito, Lucas", eu disse finalmente, reunindo toda a minha força de vontade. "Mas isso já acabou. Por favor, não insista mais." Observei a esperança desaparecer de seus olhos, substituída por uma mistura de dor e confusão. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do meu escritório, fechando a porta com mais força do que o necessário. Desabei em minha cadeira. As lágrimas que eu estava segurando finalmente escorreram livremente. Eu tinha feito a coisa certa ao terminar com Lucas, eu sabia. Mas isso não fez com que a dor fosse menor. Naquela noite, enquanto estava acordada em minha cama, refletindo sobre as ruínas em que minha vida havia se transformado, tomei uma decisão. Eu não poderia continuar assim. Não poderia mais ser um peão no jogo perverso de Robert.
Nem poderia continuar a trair a confiança que a universidade havia depositado em mim. Na manhã seguinte, com uma determinação que não sentia há semanas, dirigi-me ao escritório do reitor. Era hora de enfrentar as consequências de minhas ações, por mais dolorosas que fossem. Bati suavemente na porta e, depois de ouvir um "entre", entrei. O reitor levantou os olhos de seus papéis, surpreso por me ver ali, sem hora marcada. "Helena", disse ele, "como posso ajudá-la?" Respirei fundo, sabendo que as palavras que eu estava prestes a pronunciar mudariam o curso da minha vida para sempre. "Preciso lhe confessar algo", comecei. Minha voz estava mais firme do que eu esperava. Cometi um grave erro de julgamento, e estou aqui para assumir a responsabilidade por minhas ações. O reitor olhou para mim com um misto de preocupação e confusão, fazendo sinal para que eu continuasse. E assim, com o coração pesado, mas com a certeza de que estava fazendo a coisa certa, comecei a contar minha história. Contei a ela sobre meu relacionamento inadequado com Lucas, deixando de fora os detalhes mais íntimos, mas não desculpando meu comportamento. Contei a ele sobre a chantagem de Robert, embora tenha optado por não revelar sua identidade para proteger Lucas. Expliquei como me senti presa, desesperada, incapaz de ver uma saída. Enquanto eu falava, vi a expressão do reitor mudar de surpresa para decepção e, finalmente, para uma espécie de compaixão resignada. Quando terminei, houve um longo silêncio no escritório. "Helena", disse o reitor finalmente com a voz rouca, "você entende a gravidade do que está me dizendo, não é?" Assenti com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Entendo perfeitamente e estou preparado para enfrentar as consequências." O reitor se recostou em sua cadeira, esfregando as têmporas. "Teremos de iniciar uma investigação formal. Você terá de ser suspensa enquanto isso estiver acontecendo. E devo avisá-la, Helena, que isso provavelmente resultará em sua demissão." Suas palavras, embora esperadas, me atingiram em cheio. A realidade do que eu estava perdendo, minha carreira, minha reputação, tudo pelo que eu havia trabalhado durante décadas, caiu sobre mim com força total. "Eu entendo", consegui dizer. "Agradeço sua honestidade ao me contar isso", continuou o reitor. "Mas tenho que lhe perguntar, por que agora? O que o fez decidir confessar?" Olhei pela janela de seu escritório, para o campus que havia sido meu lar por tantos anos. "Porque eu não podia mais viver com a mentira", respondi. "Porque, apesar de tudo, ainda acredito na integridade e na ética que sempre tentei incutir em meus alunos. E porque era hora de fazer a coisa certa, independentemente do custo pessoal." O reitor assentiu lentamente com a cabeça. "Eu entendo." "Bem, Helena, eu a manterei informada sobre o processo. Por enquanto, peço que junte suas coisas e deixe o campus. Entraremos em contato com você em breve com mais informações." Saí do escritório dela me sentindo estranhamente leve. Sim, eu havia perdido tudo pelo que havia trabalhado. Sim, meu futuro agora era incerto, mas pela primeira vez em semanas eu podia respirar sem sentir o peso esmagador dos segredos e das mentiras. Quando estava arrumando minhas coisas no escritório, ouvi uma batida na porta. Era Lucas. Meu coração acelerou ao vê-lo. Uma mistura de amor e culpa me inundando. "Ouvi rumores", disse ele, com a voz tensa. "É verdade. Você está indo embora." Assenti lentamente com a cabeça. "Sim, Lucas. Eu confessei tudo ao reitor. Bem, quase tudo." Vi a confusão e a dor em seus olhos. Por que você fez isso?" "Porque era a coisa certa a fazer", respondi simplesmente. "Lucas, eu sinto muito. Por tudo. Eu nunca quis machucá-lo." Ele ficou em silêncio por um momento, processando minhas palavras. Então, para minha surpresa, ele deu um passo à frente e me abraçou. "Eu o perdoo", ele sussurrou. "E obrigado por ter feito a coisa certa no final." Nós nos afastamos ambos com lágrimas nos olhos. "Cuide de você, Lucas", eu disse suavemente. "E, por favor, converse com seu pai. Há coisas que você precisa saber." Com essas palavras enigmáticas, eu o vi sair do meu escritório pela última vez. Ao sair do campus carregando uma caixa com meus pertences, senti-me estranhamente em paz. Eu havia perdido muito, mas havia recuperado algo inestimável: minha integridade.
Eu não sabia o que o futuro me reservava. Provavelmente eu teria que mudar de carreira, talvez até de cidade. O caminho à frente seria difícil, cheio de obstáculos e provações. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Olhei para trás uma última vez, para os prédios que haviam sido meu lar por tantos anos. Depois, com um suspiro, voltei-me para o futuro incerto, mas cheio de possibilidades, que me aguardava. Essa experiência me ensinou lições dolorosas, mas valiosas, sobre integridade, ética e as consequências de nossas ações. Eu sabia que levaria essas lições comigo para sempre, usando-as para orientar minhas decisões futuras e talvez um dia para ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Enquanto caminhava para o meu carro, senti como se estivesse encerrando um capítulo da minha vida e abrindo um novo. Não sabia o que estava por vir, mas estava pronto para enfrentá-lo com honestidade e coragem. Porque, no fim das contas, nossa integridade é a única coisa que realmente nos pertence. E eu havia recuperado a minha.